Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia e Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outro ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Quinta Eucarística, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. E neste mês de fevereiro, e falta pouco para terminar, que aí nós vamos adentrar com coragem, com determinação na quaresma, nós estamos pedindo: Jesus Eucarístico, restaurai a minha vida pessoal. E olha, meus irmãos, como é importante a gente olhar para a vida interna, para a vida pessoal. E como é importante pedir: Senhor, eu creio que eu preciso ser restaurado. Preciso ser restaurado nas brechas que eu deixei para o inimigo. Preciso ser restaurado nos problemas que carrego. Nessa vida que a gente vai levando, nessa vida onde as coisas vão acontecendo e a gente não, em certas coisas, a gente não tem escolha, elas vêm. E é pela fé que nós somos chamados: Senhor, isso me aconteceu, passei por isso, mas peço a graça, Senhor, de ser restaurado, de ser curado. Lembrando que muitas e muitas vezes o que sofremos, não tudo, é fruto do nosso próprio pecado. Mas existem coisas que a gente não escolhe, como eu disse. São coisas que vêm de fora, tormentos, tempestades, dificuldades, e deixam profundas marcas na vida pessoal, na vida psicológica, até criando desequilíbrios. Hoje no rádio atendi uma mulher e ela me disse uma pura verdade, e eu rezo por ela hoje. Que ela diz que a família já não consegue entender mais. É lá do Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre. E eu confesso, é a primeira vez que eu vi o nome da cidade. Não que não seja importante, por eu não ir muito ao Rio Grande do Sul. Ela dizendo: a minha família acha que eu sou preguiçosa, que eu não tenho vontade, é manha, mas é fibromialgia, é depressão,
é ansiedade. E isso, meus irmãos, provoca na pessoa um estado de prostração. Então, não é individualismo, eu não estou propondo ninguém aqui ficar olhando para uma religião intimista. Eu apenas propus neste mês a pessoa ter coragem para olhar suas feridas, mas não sozinho, olhar com Jesus, acreditar nesse Deus que restaura, porque eu acredito muito que quanto mais curados formos em Deus, melhor servimos a igreja, o mundo, a família, curados para servir. Hoje, a liturgia nos coloca numa sequência, que ontem eu brincava e forçava você a lembrar, de um texto de Marcos, que vem logo depois de pessoas que rejeitaram Jesus. Jesus entrou no barco, foi embora, a briga por causa de um pão. Depois, Jesus falando do fermento, o perigo do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. E agora, hoje, Jesus se dirige aos apóstolos. E nesse texto, ele fala: quem dizem os homens que eu sou? Qual a imagem que se tem de Jesus? Quem é Jesus para nós? Eles responderam: Senhor, eles estão aí falando que tu és João Batista, Elias, algum dos profetas. Essa é a visão, era o comentário geral, no sentido de dizer, é alguém muito importante, é um profeta entre nós, é alguém que vem com espírito de profeta. Então Jesus faz uma pergunta direta aos apóstolos e a nós, e essa pergunta tem um propósito, é como que dizendo: por que vocês estão me seguindo? Por que vocês são cristãos? Por que são meus discípulos? Quem sou eu para vocês? E Pedro diz uma profissão de fé maravilhosa: tu és o Messias. É uma profissão de fé em palavras, mas que nós deveríamos pedir: Senhor, dai-me uma vida a professar essa verdade. Jesus, tu és Deus. E se eu me submeto à tua vontade, é porque eu acredito que sois Deus. Se eu rezo, se eu peço, se eu clamo, eu acredito que tu és o Messias, aquele que dá sentido à minha vida, aquele que é esperança nas minhas lutas, aquele que é a razão da minha fé. Parece simples, mas não é tão simples, porque não existe uma resposta certa fora desta. Só existe uma resposta que vale a pena a gente arriscar a vida, se entendermos que Jesus é o Messias, se entendermos que é vivendo com Cristo, morrendo com Cristo, que ressuscitaremos com Cristo. Do mais, meus irmãos, tirando isto, nós estamos perdendo tempo, nós estamos nos alugando, nós estamos nos perdendo. É impressionante que Pedro só age assim, aqui nesse momento, pela lógica de Deus, portanto, pela lógica da fé. É por isso que, a partir de agora, vai se contrapor a lógica de Deus com a lógica humana.
Logo depois que Pedro diz: eu sou, tu és o Messias, o que acontece? Jesus fala para eles: olha, tá, Pedro falou, eu sou o Messias, mas não se iludam. Eu sou o Messias que vai ser rejeitado. Eu sou o Messias que serei preso. Eu sou o Messias que vai sofrer. Eu sou o Messias que vai morrer. Eu sou o Messias que vai ser traído. Nessas palavras, Jesus está mostrando o caminho que Deus está propondo, não a morte. Seria um absurdo pensar que Deus Pai queria que seu filho morresse na cruz. Não. Mas a cruz foi consequência da obediência. Mas então havia outros caminhos para Jesus? Fora da obediência não, por isso que ele seguiu. Mas se você lembrar, o diabo propôs outro caminho para ele. Lança-te daqui para baixo e todos irão te aplaudir. Diga a esta pedra que se transforme em pão, todos vão te seguir. E Jesus percebeu que esse caminho não era o caminho que Deus queria. Era o caminho que Deus queria, era um caminho que perdoasse os pecadores, era um caminho que resgatasse os excluídos, era um caminho de perdão ao inimigo, era um caminho de profunda escuta de Deus. Esse era o caminho que Jesus discerniu na oração. Você percebe que aqui é o Messias, mas que tipo de Messias? O que o mundo queria que ele fosse, ou o caminho que o Pai queria que ele seguisse? Tanto que a tentação do diabo foi uma tentação não só no momento, na Bíblia está marcando um momento, mas no final tem um evangelista que disse que o diabo se afastou para voltar no tempo oportuno. Então a vida inteira, e aqui foi Pedro, o diabo se valeu de Pedro para dizer: Jesus, cede um pouco. Por que você vai por esse caminho de perdão aos inimigos? Por que você vai nesse caminho de acolher os pecadores? Por que você vai neste caminho de questionar as autoridades? Cede um pouco, Jesus, você não precisa morrer. Foi aí, olha que coisa, Pedro teve a coragem, o texto, a palavra é clara, repreender Jesus Cristo. Que coragem, hein? Eu imagino Pedro: mas Senhor, não é assim que tem que ser. Só que Pedro deu uma trucada de 6 e Jesus chamou para 9. Pedro repreendeu e Jesus falou: cala a boca, agora aqui quem fala sou eu. E diz o texto, Pedro repreendeu, Jesus repreendeu Pedro e disse: Pedro, Pedro, se lá quem te inspirou foi Deus, aqui quem te inspira é o diabo. Afasta-te, Satanás. Não é que Pedro estava possuído, é que eu e você, nós vivemos esse dilema. É isso que eu quero dizer. Acredite, meus irmãos, é um dilema. Às vezes, quando a gente reza, tem que rezar. Cristão que não reza não é cristão, católico que não reza. Quando a gente tem uma vida mais, você está num momento que você escuta Deus, os teus pensamentos são mais elevados, menos mesquinhos.
menos venenoso. Está mostrando, filho? Está dormindo? Eu mostrei isso aqui, menos mesquinho, menos venenoso. Quando a gente está mais voltado para escutar o Espírito Santo, mais voltado para as coisas de Deus, a gente se torna menos apegado às coisas, nosso coração se torna menos vingativo. Você sente isso? Agora, quando a gente, eu e você, está dentro de nós, começamos a escutar, começamos a seguir, o mundo está falando, as coisas, eu preciso fazer isso, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso aqui, eu preciso disso aqui. Vixe, você vai levar para casa esse desaforo? Você vai se humilhar desse jeito? Você não vai dar uma resposta à altura? Aí a gente começa a se armar. Aí é o inimigo que está agindo em nós. Você entendeu o que eu estou refletindo? Que isso que Pedro viveu é algo que eu e você vivemos, não uma só vez, mas a vida inteira. A vida inteira nós vivemos essa presença de Deus que nos torna cristãos, pessoas melhores, mais sensatas, que perdoa mais, que ajuda, que se abre para o outro, para Deus. Ou às vezes vivemos momentos em que a gente se torna uma pessoa mais avarenta, mais mesquinha, mais vingativa, mais raivosa. É isso. Pedro, no evangelho de hoje, foi de 8 a 80. Você percebeu? No mesmo texto, tem um outro evangelista que diz: Pedro, foi Deus que te revelou isso. Não dá um minuto, mas nem um milésimo, vira a chave, sai de perto, filho de Satanás. É impressionante isso. Então, não é Pedro, sou eu e você. Nós temos que constantemente estar ligado a Deus, estar plugado em Deus, em sintonia com Deus, porque, meus irmãos, senão o outro lado toma de conta. Olha as brigas na família, olha os problemas que o mundo está vivendo, olha os problemas da igreja, olha os nossos próprios problemas. Então, quem é que está hoje mais falando em nosso ouvido? Quem é? É Deus ou Satanás? Dá para medir também a nossa proximidade com Jesus. Próximos de Jesus, ele não chega. Afasta-se de Jesus, o cão amarrado faz a festa. Filhos, está aí a liturgia, tão forte. E um exemplo claro disso nós temos em São Tiago. Todo dia eu estou dando uma palavrinha de Tiago, que é a primeira leitura, que é uma das cartas fabulosas, que diz: você age por Deus ou você age por Satanás? Quando você, primeira leitura de hoje, pode olhar, tem um aplicativo lá da obra. Foi uma luta e foi uma conquista, não foi uma luta, foi uma conquista. Os associados ajudaram na campanha do ano passado, retrasado, nós colocamos no ar, melhoramos esse aplicativo para ter o evangelho do dia. A primeira leitura fala, se você olha teu irmão numa igreja, olha que fala numa assembleia, numa igreja, agora eu vou aumentar, na igreja, ou quando você vai almoçar, ou quando você vai fazer um lanche, ou quando você está na rua, e vê teu irmão pobrezinho,
mal vestido, vê essa pessoa não tão bem asseada, para usar uma palavra bonita, e trata ela com desprezo, quem é que está trabalhando na cabeça? Não vou responder. Não sou eu, é Tiago aqui, meu filho. Ele chega a dizer: se alguém vai na igreja e só porque ela está mal vestida, você trata com diferença do que uma pessoa que chega com anel. Antigamente os homens usavam anel, né? Anel de formatura. Era costume, né? Aqueles anéis bonitos. Chega todo bem vestido e se oferece um lugar melhor. Isso não está agindo por Deus. Na igreja é difícil acontecer porque os lugares são marcados. Mas na nossa vida, e na nossa vida, e quantos não passam na porta das nossas casas? Uma cidade grande é diferente, a gente vê na rua os nossos irmãos moradores em situação de rua. Mas nas casas mais no interior, e a pessoa abre o vidro e diz: é um mendigo, não vou atender não. É o texto de hoje. Cada um pense o que precisa. Todos nós. A palavra de Deus dá cada chacoalhada na gente, né? Ah, meu Deus. E depois eu fico pensando aquela frase de Jesus: tive fome, não me destes de comer. Como é que vai ser, né?